Se você trabalha demais, se sua equipe vive perdida, se todos os dias a sua sensação é que um incêndio está sendo apagado, esse canal é para você. Olá, muito prazer. Meu nome é Felipe Martins. Eu ajudo gestores e donos de negócios a organizarem as suas rotinas, processos, empresa e negócios de uma maneira simples, prática e eficiente. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade ao vídeo anterior, onde nós estamos criando um sistema de gestão dentro do Notion. No vídeo passado, nós começamos a construir a nossa página, a nossa visualização, enfim, o local no nosso sistema onde controlaremos os objetivos do nosso negócio, das nossas empresas, áreas, departamentos, do nosso time, enfim, não importa. Criamos o database de objetivos, propriedade por propriedade, e avançamos ali. Foi uma aula muito bacana. No vídeo de hoje, eu quero atualizar vocês de tudo aquilo que eu melhorei e já criei dentro do sistema. Quero mostrar ali as coisas que foram criadas para que vocês também consigam replicar. Não é nada muito difícil, mas é algo que, se eu fosse deixar para passar passo a passo aqui, esse vídeo ficaria com 40, 50, 60 minutos. E eu acho que não tem necessidade para isso. Caso vocês tenham interesse em uma aula específica, um passo a passo, mostrando cada parte do sistema que é construído, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar uma aula ou um webinar com cada detalhe desse sistema. Mas hoje, vamos aqui direto para a tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês o que nós avançamos. Se vocês notarem no nosso dashboard, todos os nomes que temos esse check verde são os nomes, são as propriedades, né? Enfim, são os, as partes do nosso sistema que eu já desenvolvi e que eu já deixei aqui pronto para mostrar para vocês, tá? Eu vou entrar em cada parte que já foi criada e explicar o que foi feito. Antes disso, eu quero mostrar para vocês essa planilha. O que acontece nesta planilha? Eu simulei alguns objetivos, alguns KRs, baseado na nossa metodologia, né, do vídeo anterior que eu mostrei para vocês, alguns projetos e algumas tarefas baseado ali nos nossos objetivos. E a ideia é alimentar o nosso sistema com essa simulação para que vocês entendam na prática o que pode ser feito, o poder dessa ferramenta e que vocês também consigam replicar no negócio de vocês. Fácil e prático, dessa maneira. Então essa planilha está aqui, eu vou utilizar ela para ir copiando os dados e alimentando o nosso sistema para que vocês também aprendam como utilizar. Caso alguém queira a planilha, deixe nos comentários que eu também posso enviar. Vamos lá então. Vamos fazer um review aqui, uma... Enfim, vamos passar aqui em cada database que foi criado. O primeiro é o nosso database, a nossa página de objetivos. Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi criado até então. Então, se vocês pegarem o vídeo anterior, vocês vão perceber que deu uma mudada. Eu criei algumas visualizações. Na verdade, eu já tinha criado essas visualizações no vídeo anterior, só que eu apliquei algumas melhorias nela para que ficasse de um jeito mais gerencial, de uma maneira inteligente e estratégica, para que no dia a dia você, gestor, você, dono de empresa, consiga tomar as decisões que precisam ser tomadas. Então, o que nós fizemos aqui? Primeira coisa, eu adicionei propriedades que eu gostaria de visualizar dentro de cada board, de cada card desse aqui. Como que você faz isso? Você vem aqui nos três pontinhos, vem em propriedades, e aqui nas propriedades você consegue clicar nesse olho. Quando você clicar, ela aparece aqui embaixo. Esse olho riscadinho quer dizer que não está visível, data de início. Se eu aperto aqui, data de início vem aqui para cima e ela passa a aparecer dentro do nosso card. Só que a data de início não é interessante para essa visualização. Então eu clico novamente, ela é removida. O que eu coloquei aqui? O nome do objetivo, obviamente, o status da meta,
qual que é o status. Se eu já iniciei, se está em progresso, se já foi concluído. As áreas, ou seja, esse objetivo é de qual área? De vendas. Esse aqui da área financeira. Esse aqui da área de RH. E assim sucessivamente. Adicionei aqui também uma label de percentual. A label nada mais é do que uma fórmula que eu coloco um nome específico que eu quero que apareça aqui no meu card, que no caso foi esse, percentual, progresso do projeto, 2 pontos. E logo abaixo vem o percentual como aqui. Então, nesse projeto, o percentual de progresso do projeto é 33%. Então, o gestor, você líder, consegue bater o olho aqui e entender, olha, o meu objetivo, redução de custo operacional em 15%, já foi atingido em 33%. Já é uma informação importante. Olha, qual é a data fim prevista? Janeiro de 2026. Ou seja, está faltando ali 8, 9 meses para concluir esse objetivo e eu já consegui 1/3. Então, de uma certa maneira, eu fico um pouco mais tranquilo. Esse outro objetivo, 31 de maio, e não tem nada, nenhum percentual de progresso realizado. Então, eu já preciso ficar um pouquinho mais esperto, ou chamar meu time, no caso aqui, a pessoa responsável por esse projeto, para conversar com ela e entender o que está acontecendo. Obviamente, como você é um gestor que acompanha e segue as dicas desse canal, você não vai deixar que esse projeto, né, na verdade, que esse objetivo chegue em 31 de maio, no caso, em 5 de maio, hoje, 5 de maio, com o vencimento dele em 31 desse mês, sem um acompanhamento. Então, isso aqui é hipoteticamente, é um exemplo que nunca vai acontecer no negócio de vocês. Então, eu criei essa visualização por status. A segunda visualização foi por responsável, então conseguimos identificar aqui os responsáveis por cada projeto, nesse caso o Marcelo, a Rita e a Sônia. Então, deixa eu entender aqui o quão comprometido ou quão atarefado com objetivos da nossa organização que o João Marcelo tem. Opa, o João Marcelo tem 3 objetivos. Talvez eu tenha que pegar aqui um desses objetivos e dividir com uma outra pessoa do time para que você, gestor, você, dono de empresa, alcance os objetivos que foram propostos. A terceira visualização é uma timeline, é uma visualização que eu acho muito bacana. Você consegue visualizar na linha do tempo o quão o quão grande ou pequeno ou quantos objetivos você tem em paralelo no decorrer dos meses. Aqui você pode visualizar por quarter, ou seja, por trimestre, pode visualizar por horas, por dia, por semana, por cada 15 dias, por mês e ano e 5 anos. 5 anos. Eu prefiro deixar trimestre, mas você pode deixar mensal. E aí ele traz aqui em cima janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. Se você deixar anual, reduz um pouquinho e você vai conseguir visualizar os anos. Bacana? Então a gente mudou aqui um pouquinho o database de objetivos. E é isso. Uma outra coisa bem interessante aqui que eu criei foi o bloco sincronizado. O que é o bloco sincronizado dentro do Notion? É uma funcionalidade muito bacana. Vou mostrar aqui para vocês. Barra e você escreve sync com Y. Aí tá aqui, ó, bloco sincronizado. Quando eu clico aqui, ele cria esse espaço aqui com essa linha vermelha. E eu coloco aqui qualquer coisa, ó, teste bloco sincronizado. Beleza, tá feito aqui. Eu venho aqui, ó, copiar link do bloco. Clico aqui. Qualquer local do Notion que eu for e colar esse bloco sincronizado, a mesma informação vai estar em qualquer lugar. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui dentro dessa página, vou lá no final e vou colar. Então tá aqui, ó, bloco sincronizado com a mesma coisa que nós escrevemos lá fora. Se eu venho aqui e edito, vou escrever qualquer coisa aqui, teste, teste, teste. O que vai acontecer? Lá na outra página, onde esse bloco também existe, eles estão vinculados, sincronizados, o que vai acontecer? Vamos voltar para lá. Teste, teste, teste. Ou seja, qualquer alteração que for feita em qualquer local onde esses blocos estiverem colados,
vai ser replicado em todas as páginas. Isso é sensacional dentro do Notion. Por que isso é bacana? Por isso aqui, ó, eu consigo criar essas barras de atalho dentro das minhas páginas. E qual é a barra de atalho que eu criei aqui? O nosso dashboard tá aqui, né? Aí eu venho os objetivos. Dentro dos objetivos eu coloquei um link para os objetivos, né? Para os KRs, para os projetos e para as tarefas. De tal modo que, se eu estiver dentro de tarefas, eu posso pular para o objetivo. De objetivo eu posso pular para o KR e assim sucessivamente. Por que que esse bloco sincronizado é tão bacana? Vamos supor que eu queira colocar aqui algum outro atalho. Eu puxo aqui @time, que foi um outro database que eu criei. Tá aqui, ó, meu time. Quando eu clico aqui em meu time, todos os locais onde esse bloco está salvo, esse meu time vai ser replicado. Então vamos lá em KR. Eu já estou em KR, né? Vamos em objetivo. Tá aqui, meu time. Vamos em projetos. Também tá aqui. Ou seja, é muito, muito, muito bacana. Se eu vir aqui deletar, vou deletar. Vou lá em projetos. Vou lá em KR. KR aqui. Deletou. Então, isso aqui é sensacional. Beleza? Então, objetivo já mostrei para vocês. Vamos para KRs. O que é KR? Como eu expliquei na aula passada, são resultados chaves, né? Key results, ou seja, resultados chaves que ao alcançar esses resultados chaves eu garanto a conclusão do meu objetivo. Então, na verdade, a metodologia é chamada de OKR. O O de objetivo e o KR de resultado-chave. É a maneira de quantificar e de qualificar aquele objetivo. Então, o que foi feito aqui? O status é a mesma coisa do database de objetivos, o progresso também com uma fórmula, puxando lá do projeto, ou seja, eu tenho um objetivo, dentro do objetivo eu tenho, nesse caso aqui, 3 KRs. Dentro de cada KR tem alguns projetos, e dentro desses projetos eu tenho uma série de tarefas, de tal modo que eu crio uma rede. Tarefas se conectam aos projetos, projetos se conectam aos KRs, KRs se conectam aos objetivos. E essa ligação me dá esses percentuais, nos dá esse percentual de progresso para que você acompanhe cada um dos seus objetivos, enfim, das coisas que precisam ser feitas. Percebam que eu tenho 3 KRs aqui, um já possui 100% de conclusão. Quando eu vou lá em objetivos, eu tenho 33%. Por quê? Se eu tenho 100%, onde eu tenho 3 KRs, eu divido aquilo por 3, eu vou ter uma média aqui de 33% de conclusão. Voltando dentro dos KRs, então nós criamos o nome do KR, a data de início, a data, o prazo final. Esse prazo final é um rollout que está puxando lá do database de objetivos. Lá dentro de objetivos tem um prazo final. Nada mais justo que, se eu tenho um objetivo, a data do objetivo é 31/12, a data fim, tudo que vier depois, os KRs, os projetos, isso e assim sucessivamente, a data fim precisa ser a data fim do objetivo. Então, para não ficar perdendo tempo colocando aqui, eu criei esse rollup que já puxa de lá. Aí a gente tem uma relação, uma relation com os objetivos, então eu consigo entender aqui que esses 3 KRs fazem parte desses objetivos. Eu tenho um relacionamento com os projetos, então o que que acontece? Esse KR está vinculado a esse objetivo, que está vinculado a esse projeto, que está vinculado ao João Marcelo, que é o responsável por toda essa rede aqui de, enfim, de objetivos. Depois eu tenho o indicador de sucesso. O indicador de sucesso, no nosso caso aqui, reduzir gastos médios com suprimento do escritório em 20%. Então aqui o indicador de sucesso é 20%. Qual que é a unidade de medida? Percentual. Isso aqui é importante porque quando eu bato o olho, eu não tenho que ler aquela informação em texto. Olha, 20% que é o meu indicador de sucesso. 15 não vai me atender. 25 é muito bom. Então 20 é o meu indicador de sucesso. Unidade de medida percentual. E assim sucessivamente. Poderia ser monetário. Eu preciso ter um faturamento anual de 1 milhão. Então a unidade de medida vai ser reais.
E o indicador de sucesso, 1 milhão, por exemplo. Tem uma área, opa, tem uma área e tem as labels, que são aquelas descrições para que nas visualizações consigamos, de uma maneira mais prática e visualmente interessante, identificar tudo aqui. Criei os mesmos boards, então eu tenho KR por status, aqui, não iniciado, em progresso e realizado, né, concluído. Isso aqui é muito importante para um gestor, para um gerente, para pessoas que tenham responsabilidade dentro das empresas. Eu preciso ter um local onde eu controlo os meus objetivos, onde eu controlo os meus resultados chaves, né, que nos indicam que aquele objetivo está sendo concluído, está sendo alcançado ou não. Preciso ter um local onde eu visualizo os projetos, por consequência as tarefas, porque um projeto nada mais é do que uma quantidade, um agrupamento de tarefas que conclui na entrega de um produto ou serviço. Isso é um projeto. Se eu não tenho essa visualização rápida, eu me perco. Eu deixo os meses, as semanas transformarem em meses, meses em bimestres, e aí já passou um semestre e os objetivos do seu departamento, enfim, da sua empresa, nunca serão alcançados. Isso serve para qualquer área, setor, departamento, atividade, processo da sua empresa. Ter essa visualização facilita muito. O que essa organização contribui? Você vai ter ali todo dia, né, uma vez na semana, geralmente nas sextas-feiras ou nas segundas, um momento de revisão, um momento que você entra dentro do seu sistema e começa a visualizar e se planejar. Olha, esse objetivo está muito atrasado, ninguém começou, deixa eu cobrar esse responsável, esse projeto está indo muito bem, então talvez eu consiga tirar uma pessoa desse projeto, passar para esse outro aqui que está meio parado e não está andando. Olha, o recurso que está executando esse projeto não tem o conhecimento técnico para executá-lo, então eu vou em outra área da empresa, puxo uma pessoa para cá e assim sucessivamente. Essas visualizações te ajudam a ter esse tipo de visão. E o que é importante, pessoal, não quero só trazer aqui uma ferramenta, o Notion. Eu poderia criar essa visualização no Excel. Por muito tempo eu trabalhei com Excel. Então, né, não se trata de uma ferramenta. Eu poderia fazer isso em um caderno, no Excel, enfim, em qualquer lugar. O ponto aqui é a metodologia. Se você entender a metodologia, se você entende, né, conhece como as coisas precisam ser processadas, executadas, a ferramenta pouco importa. Por que eu gosto de ensinar e projetar todas as coisas dentro do Notion? Porque o Notion te dá essa liberdade de construir infinitas visualizações, sejam elas estratégicas, visuais e etc. Então, só por isso que eu utilizo o Notion. Só por isso. E aí a gente tem aqui os KRs por responsável, funciona do mesmíssimo jeito dos outros databases, e aqui também a timeline. Tenho aqui também projetos, funciona da mesma maneira dos KRs e dos objetivos, bem parecido. Eu tenho aqui o percentual dos projetos. O percentual dos projetos é medido pela quantidade de tarefas que foram executadas. Então, os percentuais dos projetos, eles são medidos pelas tarefas, todas as tarefas, né, que são concluídas dentro do projeto. Por exemplo, este projeto que está em progresso, ele tem 33,33% concluído, porque dentro dele eu tenho uma série de tarefas que foram concluídas. Provavelmente eu tenho 3 tarefas, das 3 tarefas, uma eu concluí. E assim sucessivamente. A visualização funciona do mesmo jeito. Eu criei um padrão aqui para que fique fácil o entendimento para todos. Então eu tenho projeto por status, tenho projetos por responsáveis e a timeline do projeto. Por fim, a última database que nós temos, a database por tarefas. E o que acontece aqui? Assim como projetos, KRs, objetivos, etc., eu tenho um database muito parecido com os outros. Aqui nós temos um checkbox para que você marque se aquela tarefa foi concluída ou não, o nome da tarefa, o projeto que aquela tarefa faz parte, o responsável pela tarefa, a área que é
vou editar para que vocês vejam, é um roll-up lá do projeto que está vinculado. Então, eu saio puxando para não ter que ficar digitando aqui. A data de execução dessa tarefa, se é uma tarefa baixa, média ou alta. Exatamente como nós precisamos. A visualização, eu não criei nenhuma visualização porque eu queria criar aqui com vocês. Então, vamos lá para vocês entenderem como é feito. Barra, e aí eu escrevo aqui board view, e eu vou buscar a tabela que nós criamos, que é a tabela de cima. Coloco tarefas, e eu já criei esse padrão aqui para que fique fácil que eu identifique. Lembra que eu falei com vocês? Ó, a gente precisa criar um padrão, porque ao usar o Notion por muitos anos, você vai acabar criando databases muito parecidos. No caso, eu tenho tarefas aqui, tarefas, vários databases que eu tenho que colocar o nome de tarefas. Então, para evitar essa confusão, coloco aqui esse underline db emp. Ao selecionar, ele já vai criar para a gente aqui as tarefas. Então, vamos lá. O que a gente pode mexer aqui dentro? Eu não gosto de visualizar esse título, então eu tiro. Eu coloco... Enfim, aqui já está tudo... Todas as configurações como eu gosto de usar. Somente tirar o título. Eu venho aqui em propriedades. Eu quero enxergar o concluído, porque eu posso vir aqui, clicar e já finalizar aquela tarefa. Eu quero também a data de execução e a prioridade daquela tarefa. O projeto não. E o responsável. São pontos importantes. Então eu tenho aqui, consigo visualizar as minhas tarefas. Vamos só ordenar aqui. Então eu quero ordenar por prioridade. E a gente vai ordenar alta, baixa e média. Descendente. Isso. Não tem alta, baixa e média, não funcionou. Aqui, ó. Eu tenho que vir aqui e mudar. Então, alta, média e baixa. Agora funcionou. São tantas coisas que às vezes a gente acaba esquecendo. Então, tá aqui. Gosto de vir aqui criar callout. Tarefas por criticidade. Por priorização. Dois pontos. Negrito. Ctrl B. Venho aqui. Pego o database. Arrasto aqui para dentro. Pronto. Venho aqui. Duplico. Duplicar. Para evitar perder tempo. Venho aqui nas propriedades. Ou melhor. Venho aqui no grupo. Agora eu quero entender tarefas por projeto. Então, quando eu colocar aqui projeto, ele vai me trazer todas as tarefas por projeto, para que eu consiga visualizar de uma maneira bem estratégica por tipo de projeto. Gosto de colocar esse divisor 3 vezes tracinho, ele cria esse divisor, coloca aqui no meio, opa, isso. E o último, duplicar, venho aqui em layout, vou escolher timeline, data de execução, pronto. Aqui a gente tem a data que cada tarefa vai ser executada. Eu gosto de colocar aqui a prioridade da tarefa e o responsável da tarefa, para que fique fácil de você identificar. Certo? Então a gente tem as... Ah, faltou o divisor. Bacana. E aí, com o tempo, pessoal, vocês podem criar outras visualizações. Olha, aqui eu não quero que apareçam as tarefas que já foram concluídas. Você vem aqui, coloca um filtro, concluída. Você quer as
unchecked, ou seja, as que não estão com check de concluído. Ao clicar aqui, as tarefas somem, porque eu fiz um filtro. Então, à medida que as coisas forem acontecendo dentro da sua organização, você vai criando esses filtros aqui. Simples assim. Por fim, o último database que criamos foi do meu time, basicamente. O nome do funcionário e área. Só isso que a gente precisa nesse momento. À medida que o sistema for evoluindo, nós vamos criar aqui outras propriedades para feedback, etc. Dados de RH e tudo mais. Essas 4 propriedades foram os vínculos que nós executamos, lá com tarefas, com objetivos, com projetos e com o KR. Então, por aqui eu também consigo visualizar o que cada funcionário tem dentro da organização para ser feito. Certinho? Então, com isso, nós concluímos a aula de hoje com os principais databases necessários para a organização de uma área, de uma empresa, por projetos, objetivos, KRs e tarefas. Bacana? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula, dessa demonstração do nosso template. E, gente, vai ficar muito bacana, tá? Vocês vão conseguir organizar toda a empresa única e exclusivamente com esse sistema. E aí, 2 recadinhos muito importantes. O primeiro é recado. Aqui no link, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar 2 links. O primeiro link, apenas essa estrutura que eu demonstrei no vídeo de hoje. Objetivo, projetos, KRs e tarefas, mais o database do meu time. Todos esses que estão com checkzinho verde. Então vai ter o link, Felipe, eu quero adquirir para controlar aqui, faz muito sentido eu ter apenas isso. Então você vai ter um link aqui embaixo, pode clicar e adquirir. Um outro link com o sistema completo, para que vocês adquiram com todas as funcionalidades que aqui estão sendo mostradas. E nós estamos criando à medida que essa série vai correndo. Segundo aviso, vou deixar um link aqui também para todos aqueles que se interessam em organizar a sua empresa. Como eu falei em outros vídeos, tem uma consultoria. Essa consultoria ajuda os donos de empresas, donos de negócios, gerentes, etc., a organizar muitas vezes o caos que é instaurado através de mapeamento de processo, melhoria contínua e várias outras coisas que eu posso executar por vocês. Bacana? Deixa o link aqui. Caso vocês tenham interesse, será muito bem-vindo. A gente pode marcar uma call e bater um papo juntos. Bacana? Um abraço e até o próximo. Fui!